Boa noite, Carlos Augusto aqui falando, pessoal da ótica, boa noite novamente, 7h30, 19h30, estou aqui novamente para falar com vocês sobre alguns temas importantes para nós trabalharmos com essa nova realidade que é a ótica depois da pandemia. E vou começar conversando aqui com vocês sobre um tema que, na verdade, não é bem do marketing digital para ótica, mas envolve profundamente o marketing digital para ótica. Porque se ele não é bem trabalhado, não adianta levar tráfego para a loja, não adianta levar clientes para lá que não vai haver a devida captação daquele cliente, conversão com esse cliente, como se fazendo dele um cliente mesmo, né? Então nós vamos falar hoje sobre contornos às objeções para a ótica, Então esse é o tema de hoje, né? E só um pouquinho, deixa eu só pôr aqui. Então, como eu disse, tá? Vamos esperar um pouquinho ali, eu tô dando uma enroladinha aqui para chegar mais pessoas. A Luciana tá lá, beleza, boa noite, Luciana, saudades de você. O Rafael também, olha que legal aí, vão chegando as pessoas. Mas então nós vamos falar sobre o contorno às objeções no segmento de ótica, voltado para ótica, e nós vamos ver como que a digitalização do processo de ótica, que a gente está trabalhando todos esses dias aqui, realmente é impactada por um atendimento adequado, né? Então os temas que a gente abordou aqui esses dias foram sobre diversos assuntos, né? E o objetivo é levar o tráfego para a loja dentro do mundo digital, porque afinal de contas o mundo mudou, né? Antes da pandemia nós tínhamos um tipo de loja, tipo de ótica, tipo de comércio, e com o evento da pandemia tudo mudou, todo mundo foi para o digital. Então a sua ótica, se não está ainda pensando em digital, ela já deveria de estar, porque afinal de contas a verdade é que tudo foi para digital. Então nós vamos falar aqui, vamos começar, né, com o objetivo do tráfego das lojas, que nós temos que levar tráfego para lá, para as lojas, conseguir esse tráfego, mas isso não é o suficiente só. Nós precisamos que a equipe esteja preparada para que receba os clientes e atenda adequadamente, né? Então, e o que é uma equipe preparada? O que é uma equipe preparada de ótica? Como que nós vamos saber se é uma equipe preparada? Primeiro, que os procedimentos de 10 anos atrás não são iguais aos de hoje, e nem vão ser iguais daqui a 2 anos, do que a 6 meses, quem sabe. Mas nós aqui abordamos alguns temas aí, que nós falamos sobre orçamento online, sobre óticas em casa, sobre agendamento de consultas, redes sociais e mídias sociais, e o CRM, que é o Customer Relationship Manager. Esses temas foram alguns dos temas que a gente absorveu, e com todo o objetivo de trazer tráfego, trazer clientes ou potenciais clientes, que no marketing digital se falam de leads. Mas se a gente leva esses clientes e chega no balcão e não há a devida atendimento adequado, nós vamos ter um problema sério, né? Então, o que nós vamos abordar aqui? A importância de conhecer a arquitetura de uma venda. Então, a venda é como se fosse um projeto. Ela não sai assim longe de você chegar lá e vender sem uma estratégia de venda. Hoje, uma venda ótica, principalmente, tem que passar por fases, por processos. E são assim como se fosse uma construção, né? Nessa construção, como se fosse uma casa, nós não vamos construir uma casa já pelas paredes, nós fazemos
a sondagem do terreno, nós fazemos um projeto, né? Fazemos um projeto, sondagem. É uma organização. Se nós atropelamos uma das fases, o resto da construção vai estar comprometido, certo? Então, nós temos algumas fases da venda aqui, que é a preparação diária da venda. É só um pouquinho, deixa eu tirar o barulhinho aqui, que esse barulhinho me deixa confuso aqui. Então, tem a preparação diária. Preparação diária é assim, tem que estar tudo em dia ali, tá? Com a tabela de preço, com a caneta, tem que estar preparado para atender os clientes. Tem a abordagem, que é quando o cliente chega, tem que saber abordar, como abordar, o que fazer. Tem a sondagem, que é realmente quando o cliente chega lá, você recebe como se fosse uma visita, você aborda ele na porta, aí você entra e sonda, vê o que ele quer fazer lá, por que ele chegou até a loja, né? Então tem a sondagem, depois da sondagem tem a demonstração, que é depois que você entende o que o cliente foi lá fazer, que às vezes acontece de você querer demonstrar uma coisa que não é para ele, que não é, às vezes ele tá lá com uma receita que é para a mãe dele e você começa a mostrar o óculos para ele. Então tem que saber sondar bem o cliente para daí na demonstração apresentar os produtos adequados, né? E depois da demonstração tem uma fase que a gente chama fechamento experimental. Essa é a fase em que nós vemos se o cliente que a gente mostrou o produto, se ele já comprou o produto ou não, se ele já está mais tendencioso a comprar ou ainda tem algum problema. Então, através do fechamento experimental, é o primeiro momento que você começa a ver, aí vem cá, você vai comprar ou não vai? Mais ou menos assim, claro que não com essas palavras, mas você já dá algumas dicas, já faz algumas posições de vendas para ver que ele está realmente tendencioso a comprar. Depois desse fechamento experimental, você vai ver as objeções que eles têm, que aí é o tema que nós vamos falar. Eu estou explicando aqui a construção de uma venda para aí entrar nas objeções. Então, no momento em que a gente faz essa fechamento experimental, aí o cara vai dizer, não, mas eu não estou em dúvida disso, estou em dúvida daquilo, o preço é esse, eu vi lá na concorrência outro preço. Então, como que está a cabeça do cliente ali? Será que ele já comprou mesmo ou não, né? E aí, qual é a dúvida dele? E aí, então, tem as objeções. Eu costumo dizer que objeção é uma das coisas, um dos maiores impeditivos de fechamento de venda em umas lojas. Mas quando há objeção, é porque há interesse. Então, dificilmente uma venda não vai haver uma objeção, mas se você não sabe contornar ela, vai ser difícil de você conseguir fechar essa venda. E esse ar-condicionado aqui tá louco hoje, meu Deus do céu. Em vez de esfriar, tá esquentando ele. Então, essas objeções nós vamos falar especialmente sobre elas, tá? E aí, depois do contorno da objeção, vem o fechamento experimental. E depois do fechamento experimental, que daí fechamento da venda, e daí, depois do fechamento da venda, está aí a confirmações e convites. Aí é a cereja do bolo, que é um tema super legal de falar. Mas em suma aqui, eu desenhei aqui todas as fases da venda e agora eu vou falar sobre a objeção no mercado de ótica, tá? Serve para tudo, mas vai haver assim sempre um customizado aqui nas minhas aulas para o nosso segmento de ótica. Inclusive, eu já digo que eu vou disponibilizar para vocês, tem um link aí que vocês apertam na minha bio, vocês fazem a inscrição ali e eu vou disponibilizar um mini curso sobre o contorno às objeções. É um curso gravado, super legal, muito elucidativo, assim, ele traz muitas teorias aí na prática da ótica. Então aconselho vocês que estão aqui, depois, né, terminando aí a aula, no final vai ter lá a bio para vocês pedirem esse curso na mídia mesmo. A gente vai disponibilizar para vocês, é só preencher um cadastrinho, né? E daí
no final da venda tem a cereja do bolo, que é o confirmações e convites, que é o momento do encantamento, que nós vamos falar aí sobre esse tema. Aí o contorno e objeção. Então, o contorno e objeção, como eu disse, é um grande desafio, se não o maior desafio de todo vendedor. É muito raro uma venda que não tenha um contorno e objeção. O cliente chega lá, porque normalmente o cliente, quando chega numa loja, ele já vai meio desconfiado, assim, diz, se eu entrar aqui, eles vão querer me vender um produto mais caro do que eu quero. Normalmente o cliente tem uma impressão que o vendedor quer tirar dinheiro dele. E é verdade, né? Nós temos uma defesa já, um instinto defensivo contra o vendedor, porque o vendedor normalmente está querendo pegar a comissão dele, vender um produto mais caro, e isso faz com que, mas meu Deus do céu, um produto mais caro, então faz com que realmente o vendedor precise disfarçar isso, ou pelo menos fazer de uma forma que não tenha tanta resistência. E esse é um momento que poucos dos vendedores praticam uma forma de tirar essa resistência. Então nós temos que aprender a contornar as objeções que estão em todas as vendas. Senão não adianta nada, né? A gente está aqui nesse curso que nós estamos treinando aqui, vamos dizer assim, para um intensivão de ótica que vai ter no dia 15, 16 e 17 de junho agora, né? Que a gente vai fazer um intensivão com todas essas estratégias para fazer com que a gente consiga capacitar aí o mercado óptico para esse novo momento das vendas digitais, né? Intensivão de ótica online. Então, a gente quer capacitar todas as pessoas que eu conseguir para que elas tenham como fazer das suas óticas uma ótica online, uma ótica mais digital, sem que para isso seja necessário um e-commerce. E nesse momento, então, eu já falei aqui de diversas lives que eu apresentei sobre orçamento online, sobre ótica em casa, diversos temas aqui, né? Então na minha bio lá, no meu perfil lá tem essas lives ainda à disposição para vocês olharem. Mas eu volto a dizer, faz um cadastro aí para o dia 15, 16, 17 que nós vamos mostrar tudo junto e organizado para vocês conseguirem. A minha promessa é que nós vamos aprender uma fórmula chamada da fórmula da ótica online, na qual eu proponho com essa fórmula que a gente aumente R$54 mil ou mais por mês através da marketing digital para a ótica. Então é isso que eu quero oferecer aqui. Esse intensivão vai explicar muito mais sobre isso aí, e é um intensivão de 3 dias completamente gratuito. Então vale a pena realmente vocês escutarem, né? Eu estou no mercado há 43 anos, já passei por muitas, e agora nessa crise da pandemia, do coronavírus, aí, tudo isso que está acontecendo, eu posso dizer que as minhas lojas não tiveram um impacto como esteve nas outras. A gente estava um pouquinho preparado, e aí eu senti que, poxa, se eu posso fazer, você também pode fazer. Você também pode digitalizar a sua empresa sem a necessidade de um e-commerce. E se seguir passo a passo toda a metodologia que a gente tem, a gente consegue mostrar com plausibilidade que nós conseguimos aumentar o faturamento de uma loja em R$54 mil ou mais, que é mais ou menos 19 clientes por dia através do marketing digital, que vai converter 20% lá. Eu vou explicar tudo isso milimetricamente no dia 15, 16 e 17. Mas daí, se você quiser avançar um pouquinho no processo, eu tenho lá uma proposta para vocês. Mas é tudo até aqui de graça e vale a pena.
Também quero dizer que esse curso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer também uma disponibilidade naquele link ali para para você poder baixar esse curso. São vídeos, aulas para você, para sua equipe, para você conseguir realmente a começar a entender um pouquinho do que é essa matéria. Hoje em específico é contorno às objeções, e nós vamos falar aqui sobre o mercado de contorno às objeções do mercado óptico, que então nós entramos aqui porque é um tema importante, como eu disse, porque se você, não adianta nada se levar o tráfego de clientes, de prospect, de leads, como a gente fala no marketing digital, para a sua loja, sua ótica, chegar lá e a equipe não saber contornar uma objeção. Então é esse o tema que eu coloco. E a objeção tem sempre... Poxa, mas eu tiro o som e volto. A objeção tem sempre 3 motivos grandes de objeção. O primeiro deles é a concorrência, segundo é o orçamento e o terceiro é a percepção de valor. São 3 razões fundamentais. O que é a concorrência? A concorrência é a objeção que... Estou falando de objeção de preço, né? Concorrência, que é a maior objeção. Concorrência é, eu vi lá mais barato, orçamento, internet. Hoje em dia a internet informa muito, né? E é isso que eu estou falando. Nós temos que ter uma oferta plausível, né? E precisa hoje estar sempre atento a isso. Mas não é só preço, né? Mas também tem de orçamento, quer dizer, não adianta eu querer uma coisa que eu não posso pagar. Eu não vou pagar para um produto aquilo que eu não cabe no meu orçamento. Se eu tiver que financiar ainda, eu vou financiar e vou deixar de comer por ele, então não. E tem uma outra que é a percepção de valor. Nós vamos falar sobre eles todos nas objeções, tá? E lembrando que sempre o próprio cliente, normalmente ele tem ali a concorrência, a percepção do valor, o orçamento, mas na verdade o que ele está fazendo é barganhando com a gente. E a gente tem que entender isso, tem que ver como que a gente vai conseguir diferenciar o que realmente está acontecendo ali, né? Então, para nós avançarmos na interpretação aqui do cliente, nós temos que entender por que é que ele reclama do preço. Então, contorno quanto ao preço. É normal o cliente dizer, isso aí está caro. E aí, como que você contorna essa objeção na sua ótica ou na sua loja quando fala, aqui está caro? O que vocês têm a me dizer? O que o Cristiano ali, Cristiano, quando chegam lá na tua ótica, Cristiano, e falam assim, o produto está caro, o que você responde para o cliente? Porque é quase que um mantra, né? Todo mundo fala isso. Fala, tá caro esse óculos, tá caro essa lente. Tem lentes que custam 19 mil reais. E daí o cara fala, tá caro. Mas o que é caro? Aí, normalmente, para contornar a objeção, existe uma regra número 1, uma regra número 2, e a regra número 2 é igual lembrar a regra número 1, aquela velha história, é sempre a mesma coisa. Você tem que perguntar. Então, se o indivíduo falou, está caro, você tem que saber caro em relação ao quê? Tá? E nós vamos falar aqui de diversos insights disso aí para contornar a objeção. Aí eles falam, o preço está muito alto. Quando ele fala que está muito alto, é uma percepção de valor. É diferente, então. Nós vamos ter que diferenciar o que é preço e o que é valor. Eu gosto de um exemplo, uma analogia com uma caixa de fósforo ou com uma garrafa d'água. Uma caixa de fósforo, o preço dela é R$1. R$1 é o suficiente para para comprar uma caixa de fósforo. É o preço dela.
Mas quanto ela vale? Depende. Vamos supor que você está lá no meio da floresta morrendo de fome e precisa fazer um fogo porque está muito frio. Se alguém te pedir R$ 5, você paga. Até 10 assim. Ou uma garrafa d'água. O Arnaldo, vamos ver. Arnaldo, Carlos, que saudades, como o senhor vai? Eu juro que estava falando do senhor hoje para uma amiga minha. Poxa, Arnaldo, tenho saudade de você aí de São Paulo também. Mercadão aí, hein? Precisamos voltar a conversar lá, viu? E um abraço para você, Arnaldo. Então, o preço e o valor são diferentes. Por exemplo, uma garrafa d'água, para quem está morrendo de sede, num estádio de futebol lá, que você paga o que ele pedirem. Já se você estiver dentro de um supermercado e aparecer ali a garrafa d'água por R$ 5, você não paga. Você sabe que ela vale R$ 1,30. Por que você vai pagar? Então é preço e valor. Quanto ela vale é diferente de quanto é o preço dela. O preço é o que está na etiqueta. E valor é a importância que tem ela naquele momento, a diferença que ela vai fazer na tua vida. E quando nós vamos contornar a objeção, você tem que ver muito bem se ele está falando de preço ou de valor. E nós vamos falar aqui mais sobre isso aí. E também, o que, como eu disse, se está muito além do orçamento da pessoa, que é um outro tipo de objeção sobre preço que é importante ser mencionado. Tá? Por exemplo, eu quero comprar uma Ferrari, mas eu não posso comprar uma Ferrari. Só de PVA lá vai o meu carro, então não adianta, né? Então, por mais que eu queira, está além do meu orçamento, e mesmo que eu dividir em tantas vezes, não vai caber no meu perfil, no meu dia a dia. Então, essa é a forma de que a gente deve entender bem que o nosso cliente também tem essas percepções, e é aí que nós temos que trabalhar com essas objeções. Por exemplo, o indivíduo, como eu disse, mas está caro esse produto. Como que a gente contorna ele? Mas está caro em relação ao quê? Por que você acha que está caro? Você viu alguma coisa? Aí ele vai dizer, não, mas é que eu vi algum produto parecido, eu vi que o seu produto é igual ou semelhante. Bom, mas aí a gente já começa, mas é semelhante, igual? A gente começa a tentar entender, porque normalmente pode ser que nós estamos falando de uma coisa e lá ele viu outra. Então tem que haver essa diferença. Tá? Às vezes ele diz, mas eu vi lá na concorrência e era o mesmo produto. Aí você pergunta, poxa, mas você acha que está caro aqui? Quanto que era lá? Mas era o mesmo produto mesmo? Será que era a mesma cor, o mesmo tamanho? Tá, e daí? Se for, por que ele não comprou lá? Você tem que perguntar. Porque às vezes você é um privilegiado tão grande que ele quer comprar com você. Aí vai ter muito mais chances de você conseguir entender realmente o que ele precisa, e você vai abrir o diálogo e ele vai fazer negócio com você. Mas você já aí vai abrir a bela percepção de que ele vai comprar com você. É uma questão de ajuste. Então essa é a necessidade quando o indivíduo fala, está caro o produto. Procure saber por que está caro. E uma das formas boas de você avaliar, porque todo mundo acha caro tudo. Por exemplo, é muito comum, digamos, vamos fazer aqui vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que chega, eu quero comparar com as coisas do dia a dia. Chega uma moça lá, uma senhora, uma jovem moça, diz, olha, esse óculos está muito caro, está caro. Aí vamos supor que você está lá vendendo esse óculos por R$ 700. Aí você vai dizer, não está caro, você não pode falar isso. Dá razão para ela. Mas veja bem a forma que você dá razão. Você diz assim, as coisas realmente estão caras hoje, né? Mas vamos
fazer uma... amiga do Alfredo ali, Paula, prazer, Paula, bom ver você aí, tá? Vamos fazer um comparativo. As coisas estão caras hoje, veja só. No caso, a senhora, estou vendo que a senhora está com as unhas pintadas. Vamos supor que a senhora pinta a unha quantas vezes por mês? Ela diz, eu pinto 4 vezes por mês, uma vez por semana eu vou pintar. Vamos supor que ela é bem econômica e ela gasta com a manicure dela lá R$15 por mês, por vez que vai na manicure. Então são 4 vezes 15. Você lá fez na investigação que ela troca os óculos de 2 em 2 anos, por exemplo, tá? 2 em 2 anos. Aí você faz um cálculo para ela. Então, se a senhora faz a unha 4 vezes por mês, de 2 em 2 anos, então são 24 meses. Então, se multiplicar 15 vezes 4 por mês, vezes 24, que são 24 meses, dá algo como R$1.500 para ficar com as unhas bonitas. É importante ficar com as unhas bonitas. Mas e com os óculos? E com os óculos? É importante você estar com um óculos bonito, moderno e que também traz saúde para você? Então, você veja que se comparou com a unha. Mas você podia comparar com um tanque de gasolina, com o celular, com uma pizza que a gente come por mês lá, que a gente come até mais, né? Então, este óculos de R$700 por mês, se for dividir por semana, se durar 2 anos, dá menos de R$9 por semana, muito menos que a unha. Então, às vezes, essas comparações dá para você dizer, as coisas estão caras hoje. Por exemplo, se um indivíduo enche 2 tanques por semana, ou melhor, 2 tanques por mês, ao final de 2 anos ele vai ter R$4.000 de despesa de gasolina. Para um óculos que é uma coisa importante, eu não estou dizendo que não seja importante a gasolina, pois afinal de contas nos leva nos lugares e tudo, mas também é importante a saúde visual dele, a qualidade inclusive da direção dele é muito importante. Então, esse é o fato. Quando a gente vai contornar as objeções, uma das estratégias é fazer um parâmetro com as coisas do dia a dia. As pessoas acabam desmistificando que um óculos é caro. Por quê? Porque o óculos é um produto de 1 ou 2 anos, às vezes até 5 anos. Esses, quando naquela sondagem lá que a gente fez, que a gente certamente deve perguntar qual foi a última vez que ele comprou os seus óculos, né? Como eu disse, é uma construção, uma venda. E uma das fases da venda que não pode ser passada é a sondagem, que é logo no início da conversa. Você vai entender por que aquele indivíduo está ali, qual é a experiência dele com ótica e assim por diante. E você vai pegar com isso aí e conseguir realmente fazer com que ele perceba que se ele usa óculos há tantos anos, que você vai saber lá, você vai poder comparar com o custo dele, você vai comparar com a durabilidade, com a lente, se tem que fazer uma sondagem adequada para saber. Por exemplo, lá na sondagem você vai saber se ele precisa de um óculos com fotossensível ou não, com antirreflexo ou não, para o computador ou não. Você vai agregar os produtos que ele precisa naquela venda. E a forma de contornar a objeção mais adequada é ter informações sobre para que ele precisa. Porque ali na frente a gente vai ver ali que é muito importante que a gente faça essa comparação e veja qual é a durabilidade das coisas que ele está usando, tal, porque e digamos assim, daqueles itens que ele escolheu para agregar no óculos, tipo tratamentos, serviços especiais, o qual deles ele abre mão ou não abre mão, qual deles é importante
para a gente fazer uma diminuição de preço. Nós vamos ver isso aí ali na frente, né? Mas é isso, é muito importante que a gente se informe bem. No caso aqui, eu só estou reprisando porque com uma abordagem adequada, a gente soube exatamente quanto tempo foi a última vez que ele comprou o óculos, né? Estou dando um exemplo aqui, para que a gente faça uma comparação entre o que ele gasta, o que essa moça gastava de unha e que essa moça está gastando de óculos. E a gente comprovou ali através de matemática que a gente consegue fazer com que o óculos o óculos não seja mais barato que pintar as unhas. Então é isso que é, digamos, a dinâmica. Mas, como eu disse, a primeira regra número 1 para contorno de objeções é perguntar. E aqui teve uma pergunta lá muito importante que era: quanto tempo você usa o óculos, quando foi a sua última compra, tudo, né? Para chegar aqui e fazer isso, tá? Então é isso que nós vamos falar. E lembre bem, eu vou reprisar aqui uma coisa: a diferença entre preço e valor. Preço é o que está na etiqueta e valor é o que vale aquele produto. Qual é o conforto, o que ela traz de benefício para vocês. E dentro dessa informação vai fazer toda a diferença para você contornar uma objeção. Você tem que entender o que o cliente está reclamando, se é de preço ou se é de valor, tá? É muito importante. Quando acontece de o cliente falar que ele não pode pagar, vamos supor que ele diga: não, mas esse óculos aí eu não posso pagar por esse valor, vamos supor R$2.000. Não posso, eu tenho outras prioridades, não posso pagar. E daí, o que a gente faz? Como que a gente consegue contornar uma objeção dessa? Quais são as sugestões? Tem alguma aí? Vocês querem? Vamos lá, coloquem aí. Se alguém sabe, como que faz? Vamos lá. Aumentar a percepção do valor para preço parece barato. Show, obrigado. É isso aí, Luiz Fernando. É isso aí, o Luiz Fernando aí, ó, legal. O objetivo aqui, quando a pessoa não pode pagar, é uma objeção que ela coloca que nós vamos ter que transpor. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente tem que ver é, como eu disse, vamos ver o que vale para ele todo o processo. Digamos que você fez uma boa sondagem lá e você mostrou uma lente antirreflexo ou uma lente para proteção da luz azul do computador, né, que é o Blue Control. Ele usa também necessariamente um óculos de policarbonato, porque ele joga bola, joga tênis, joga alguma coisa que precisa do óculos, e ainda um transition, porque, como eu disse, ele joga tênis, né? Então são 3 itens que jogam uma lente simples, às vezes, a uns R$2.000 aí. Joga R$2.000. Aí ele diz: puxa, mas está muito caro. Está muito caro. Aí nós temos que... o Léo aí está dizendo oferecer diversas formas de pagamento. É isso mesmo, tem que encaixar no orçamento. Então aqui, no caso, é isso mesmo. Vamos ver quanto o senhor está disposto a pagar. E olha o que eu estou falando aqui, hoje. Quanto você está disposto a pagar hoje? Não estou falando ao todo. Aí ele vai dizer: não, eu estava pensando em pagar R$400. Aí você já tem que ele tem R$400 para investir hoje. Depois você vai fazer que, por exemplo, se você fizer em 10 de 200 é menos do que 400. Então você vai oferecer um parcelamento para ele que encaixe no orçamento dele, certo? E aí você faz o parcelamento, e se não é o suficiente, lembra? Tem 3 produtos, aí você diz:
Tá, vamos supor que o nome do seu Luiz. Seu Luiz, mas o senhor comprou uma lente, está comprando uma lente aqui com Blue Control, policarbonato e Transition. Dessas 3 qualidades aqui, qual delas o senhor não abre mão? Ó, mais uma dica, hein? Não fale qual se abre mão. Dê posse para ele daquilo que ele não abre mão, que ele acha que é muito importante, que você já vai saber. Então é muito mais saudável, muito mais interessante você falar que você não abre mão. Qual desses 3 requisitos aqui você não abre mão? Qual desses 3 requisitos? Aí ele, por exemplo, puxa vida, mas todos eles para mim é importante, afinal de contas eu jogo tênis e tal, fico no meu computador, mas então, não sei, então quem sabe, vamos dar uma olhada em outra armação, não sei o quê. Aí ele mesmo começa a dizer, não, mas eu preferia assim, preferia assado. Aí você mostra e você tenta encaixar no orçamento dele, ou diminuindo os bens que ele tem, os serviços que tem naquele produto, ou então, como dizem o Léo e o Edgar, que parcelando vai caber também no seu orçamento, né? Então essa é a diferença, né? E aí, mas e se porventura ele diz assim, não, mas ainda não ficou bom para mim, eu não posso, eu quero diminuir o preço, e você não tem aqui, Coan, boa noite, ó, legal, obrigado pelo prestígio aí, cara. Então, se porventura você chegou naquele momento em que o cliente diz assim, pô, tá muito caro para mim, vou levantar. O que você faz? Você deixa ele levantar? O que você faz? Ou segura ele, prende na cadeira e não deixa ele sair da loja? Não, né? Então o que você faz? Você segura ele, não com força, mas diz, tá, então vamos ver aqui. Posso pedir uma licença para o senhor? O que o senhor acha que seria bom para o senhor? Você tem que perguntar. Aí ele vai dizer, não, mas o senhor gostou do produto? O que o senhor gostou aqui? Como eu disse, né? Naquele não abre mão, o que o senhor acha que é importante para o senhor? Aí ele vai falar e vai trazer para você alguma informação que ele não tem. E você tem que arrancar dele o que é que ele está achando que tem que melhorar. Vamos supor que seja parcelamento, ou algum serviço, ou que você não possa abrir nada daquilo lá, mas que você tenha que negociar. Você tem que negociar, você vai lá, você diz, olha, mas, por exemplo, né? Se ele era 2.000 a receita, ele falou, olha, eu tenho como pagar nisso aí X, mas o senhor, vamos para dar um número, né? Vamos supor que ele fale assim, R$1.800. Se eu conseguir por 1.800, o senhor fecha comigo? Porque eu não tenho esse preço, não tenho como fazer esse preço. Mas se eu conseguir, se eu for negociar com a minha diretoria, com a minha gerente, com o dono da loja, o senhor, eu posso ir lá falar que daí o senhor vai fechar comigo? Porque daí eu vou tentar. Quando a gente fala isso, vai abrir aquela impressão pro cara que, primeiro, que é difícil de conseguir, e segundo, que você vai provavelmente tentar por ele alguma coisa. E aí, quando faz isso, abre a possibilidade de você conseguir ou não. Ou você pode voltar com uma conta proposta, mas é importante você começar a perceber que ele está querendo negociar. E alguma coisa você cede, mas nem tudo. Por exemplo, nesse caso de 1.800, pode, vão nem para você, nem para mim, 1.900, por exemplo. Mas o cara é danado, ele falou 1.800. E aí a gente fala, pô, mas será que não dá para aumentar a prestação? Você negocia com ele, porque no caso dessa objeção, ele está achando que não pode pagar, né? E se você aumentar as prestações, você vai acabar conseguindo que ele
aumenta o endividamento dele, mas mais folgado nas prestações. Então é uma forma de a gente contornar. Mas é o que eu digo que o mistério aqui está justamente em tirar do cliente aquilo que ele tem de objeção, né? E quando ele não reconhece o valor? E quando ele diz, poxa, mas isso aí está muito caro, uma lente não vale R$2.000. Esse caso aqui já é um caso que ele está falando de valor e não de preço. Aí no caso, aí é uma falha da apresentação. Na apresentação tem uma fórmula mágica que é CVBA, que é característica, vantagem, benefício e atração. Então, característica de um produto é aquilo que é o produto. Por exemplo, isso aqui é metal, isso aqui é plástico, isso aqui é uma haste de metal, plástica. Então, é o que é o produto. Vantagem é, por exemplo, se é de acetato, ele é mais confortável no nariz e assim por diante. Então, você tem que mostrar a característica, a vantagem e o benefício que traz. Benefício, por exemplo, de uma lente multifocal 4K, uma lente digital, é que ela é mais confortável para ver. Você não vai doer o ombro para olhar o retrovisor do carro, alguma coisa assim. Então, você, através de uma apresentação sem uma característica, uma vantagem, um benefício, você não dá valor para aquele produto. E aí que vai a necessidade de você conseguir refazer, né? Você vai ter que refazer a apresentação do produto. Tem que voltar lá atrás, né? Foi uma construção de uma casa que se esqueceu de uma etapa dela, vai voltar lá e vai mostrar novamente as vantagens. E aquele cliente que quer um desconto especial? Ele é teu amigo, ele quer alguma coisa, é mais fácil esse. Esse está mais disposto a negociar. Às vezes acontece de um cliente teu ali que consegue, olha só o Messias ali, ó, ser técnico no momento de mostrar qualidade é superior a valor. É verdade, Messias, é verdade. Rafael ali, Messias, né? É verdade, você ter um técnico ali para mostrar o valor, você acaba convencendo pela qualidade técnica, mas não adianta ser só técnico, porque às vezes o otiquês ali acaba pegando um pouquinho, né? Mas é bela dica, muito obrigado, tá? Às vezes aquela objeção de preço é só que o cara queria um carinho especial, às vezes pagar o estacionamento para ele é o suficiente. Às vezes arredondar, ele quer que você dê um desconto para ele, porque é ele. E você deve lhe dar. Nem que você diga, vou assinar um vale aqui e vou dar lá R$10, R$20, porque esses são os amigos da gente, né? Eu sempre costumo dizer que os amigos da gente tem que comprar com a gente, mas às vezes eles fazem disso uma moeda de troca, né? Então, sei lá. E aquele que diz, só estou fazendo orçamento? Nossa, só estou fazendo orçamento, quase que as pessoas entram na loja assim com a receita na mão, né? E só estou fazendo orçamento, não adianta querer me vender agora. Não adianta querer vender. Isso aí é quase que um mantra. Todo mundo entra com esse argumento e é assim que nós vamos ser, vai ser sempre assim na loja, né? Até quando a gente faz os orçamentos online, isso aí acaba revirando, mas deixa para depois isso aí, né? Então, esse tipo de abordagem, tá falando aqui, hoje só estou dando o preço, segunda-feira a tabela de lentes pode aumentar. Isso aí é o tal do gatilho mental como é? Pressa não, é da escassez não, escassez é que tem pouco, da urgência, gatilho mental da urgência. Isso aí é verdade, né? É um gatilho mental. Mas esse que só estou fazendo orçamento é uma estratégia que a gente deve de entender que é quase todo mundo, e quando acontece isso, a gente tem que perguntar para ele, tá, mas
Você já viu alguma coisa? O que você gostou? O que você não gostou? Você tem que perguntar, até que você tenha uma ideia já do que ele já viu, para você mostrar uma coisa que agrade ele de lá para mais, né? E então você vai fazer essas afirmações, né? Eles sempre fazem essas afirmações e você vai entender, vai acolher, mas você tem que dizer que ele chegou no lugar certo, que vai fazer o melhor para ele e que você não entrega só preço, mas sim serviços, né? Olha o Cristiano, quase todos falam isso, é isso aí. Já são assim mesmo, né? E aquele que diz, vou deixar para outra ocasião. Olha só, vou deixar para outra ocasião. Esse também é um contorno à objeção bem comum e a gente tem que perguntar para ele, né? Mas o que faz o senhor decidir hoje? O que precisa para o senhor decidir hoje? Até arrancar dele por que ele está falando isso? Porque ele quer ver em outro lugar. E por que ele não está comprando ali? Você tem que perguntar, é o momento que você tem que perguntar. Tem que perguntar mesmo, porque senão você vai deixar ele para a concorrência. E aquele que fala, vou pensar no assunto. Esse é um outro que é costume fazer isso, né? Que ele vai dizer, vou falar com a minha mulher, às vezes o cara não é nem casado, né? Vou falar com o meu marido. Nossa, o marido é o último a saber. Mas fala para nós para dizer assim, não me pressiona, não vou resolver agora. Na verdade ele está dizendo isso para você. Mas você tem que perguntar, mas o que precisa? O que precisa para o senhor ou para a senhora decidir agora? O que falta? Como que eu posso ajudar o senhor a pensar? O que não ficou claro? Porque sempre tem, né? Então é esse o detalhe, que a gente deve de explorar o que é que o cliente quer saber mais. Normalmente é que ele não está seguro de comprar com você. E você tem que ganhar a confiança dele, porque lá no começo, alguma coisa faltou para você encantar ele está confiando em você. Mas se chegou aqui com essas objeções, foi porque foi uma construção lá das vendas que não foi suficiente para você ganhar a confiança, tirar aquela máscara de vendedor e colocar uma de um amigo, de um consultor de saúde visual, porque quando faz essas perguntas são porque alguma coisa lá no começo não ficou clara para ele. E uma delas pode ser a confiança que você poderia ter dado para ele, que não deu, de que você vai fazer o melhor para ele, que vai fazer tudo isso. E o mais legal que todas essas dicas estão nos vídeos, que se você clicar lá no minha bio, você pede lá, faz um cadastrinho, pede lá, que nós já enviamos para vocês todas essas dicas, que tem dicas valiosas, tá? Eu aqui na live não consigo fazer todas as simulações que a gente está fazendo, mas eu quero realmente que você se inscreva nesse curso dia 15, 16 e 17 de junho agora, desse mês, tá? Cristiano, por favor, Cristiano, se inscreva lá, que eu quero ver você lá nesse curso, hein? Eu quero passar para você o que eu tenho aqui de melhor para você, tá? E a gente vai então disponibilizar esse curso para vocês aqui que nós estamos falando. É um mini curso, tá? São 2 módulos, são mais ou menos 30 minutos, que vai fazer toda a diferença para você passar para sua equipe aí, que é um aquecimento para o dia 15, 16, 17, e daí lá nós vamos mostrar para vocês, quem quiser avançar um pouquinho mais, nós vamos fazer uma proposta para vocês aí. Mas já de cara, então eu vou dizer para vocês aqui, mais uma vez, o objetivo desse curso é uma imersão na ótica online. É um intensivão que nós estamos fazendo da ótica online. A Bárbara, a Bárbara, que legal, saudades de você, Bárbara. 15, 16, 17 nós vamos mostrar todo o quebra-cabeça para vocês, de uma fórmula da ótica online, que o objetivo é que você consiga fazer 54 mil reais a mais por mês ou mais, tá? Não é só 54 mil, mas através dessas metodologias que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir aumentar 54 mil reais
por mês a mais no movimento das suas óticas, ou mais, como eu disse, sem precisar ter um e-commerce. Não é um e-commerce, é uma estratégia de criar atração através da mídia digital para que vocês consigam reverter esse momento da pandemia que tirou tantos clientes. E como eu disse ontem, eu fiz uma live sobre a ótica em casa. Só a ótica em casa hoje, aqui em Joinville, está me dando 10 a 15 clientes por dia a mais. Só a ótica em casa. Se eu posso, vocês também podem fazer isso. Basta vocês seguirem uma metodologia que eu tenho para apresentar aí para vocês, que não é difícil. É muito, muito, muito possível. Como eu disse, se eu posso, vocês também. É só seguir a cartilha. É uma fórmula e todos que quem puser isso na sua loja vai conseguir esse número. Então eu espero vocês no dia 15, 16 e 17. E quem assistiu essa live aqui, que você pode ver que eu não mostrei tudo sobre objeções, mas no curso que está disponível aí, que são 2 módulos, mais ou menos de meia hora, vocês vão ver muitas dicas boas. Então, por favor, se inscrevam lá e peçam seus módulos, que eles vão mandar o link para vocês, tá? Muito obrigado e espero vocês amanhã de novo, às 7h30. Vamos estar aqui novamente, trazendo um pouquinho de mim, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa aqui. Quem gostou aí, dá um like aí, faz um monte de coraçãozinho aí pra gente ver aí, tá? Porque isso dá para nós a satisfação aí, tá? Obrigado aí, tá? Tchau.